José de Nazaré, figura central na história cristã como pai adotivo de Jesus, guarda muitos mistérios em sua trajetória, embora faça parte da Sagrada Família e seja uma das personalidades mais importantes do cristianismo. As escrituras oferecem pouquíssimos detalhes sobre sua vida, especialmente sobre sua morte. A tradical cristã, no entanto, consolidou a crença de que ele faleceu nos braços de Maria e Jesus, o que o tornou o padroeiro da boa morte. Na Igreja Oriental, há registros de que José já havia sido casado antes de desposar Maria, com uma mulher chamada Salome, com quem teria tido filhos. Um dos textos apócrifos mais conhecidos, o Protoevangelho de Tiago, relata um episódio curioso. Ao descobrir a gravidez de Maria, José a teria submetido à prova das águas amargas, um ritual antigo descrito no Antigo Testamento. Mas o que dizem, de fato, os evangelhos canônicos sobre José? Quais são as principais referências a ele nos textos não reconhecidos oficialmente pela Igreja? Como funcionava essa prova das águas amargas? E como se desenvolveu a devocal a São José, primeiro no mundo antigo e depois nas Américas? Vamos explorar essas e outras questões, baseando-nos nos documentos históricos disponíveis e nas teorias mais aceitas. Antes de tudo, e surpreendente notar como José quase não aparece nos primeiros escritos cristãos. As cartas de Paulo, os textos mais antigos do Novo Testamento, mencionam a mãe de Jesus, mas nunca citam José, nem mesmo de forma indireta. O Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo, também omite qualquer referência a ele. Somente nos evangelhos de Mateus e Lucas, escritos entre os anos 80 e 90 DC, José surge como personagem. Ambos apresentam genealogias de Jesus que o ligam à linhagem de Davi, reforçando sua importância messiânica. Mateus descreve um momento crucial. José, ao descobrir que Maria estava grávida, pensou em abandoná-la em segredo para não expor a vergonha pública. Foi então que um anjo lhe apareceu em sonho, revelando que a concepção de Maria era obra do Espírito Santo. O texto diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Convencido, José aceitou Maria e assumiu seu papel como pai de Jesus. Lucas, por sua vez, narra anunciar a Maria pelo anjo Gabriel, que lhe anunciou a gravidez milagrosa. Mais tarde, o evangelista relata o recenseamento ordenado pelo imperador Augusto, que obrigou José a viajar de Nazaré a Belém, sua cidade natal. Com Maria já em avançado estado de gestacal, eles não encontraram abrigo na hospedaria local e Jesus nasceu em uma manjedoura. Esse episódio, um dos mais conhecidos da Bíblia, reforça a humildade da família de José. 40 dias após o nascimento, Lucas descreve a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, um ritual que cumpria duas finalidades: resgatar o primogênito, conforme a lei de Moisés, e purificar Maria após o parto. O Levítico determinava que esse ato ocorresse 40 dias depois do nascimento de um menino, razão pela qual a Igreja Católica celebra a festa da apresentação em 2 de fevereiro. O texto não esclarece se José e Maria ofereceram um cordeiro em sacrifício, mas menciona que, por serem pobres, poderiam substituí-lo por 2 rolas ou pombinhos. Outro momento dramático na vida de José foi a fuga para o Egito. Após a visita dos magos do Oriente, Herodes, o Grande, rei da Judeia, ordenou o massacre dos inocentes, temendo que um descendente de Davi ameaçasse seu trono. Novamente, um anjo apareceu a José em sonho, instruindo-o a fugir com Maria e o menino para o Egito. Mateus registra: José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Com a morte de Herodes, por volta do ano 4 AC, outro anjo avisou José em sonho que era seguro retornar a Israel. Mateus relata: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam matar o menino. Ao regressar, José soube que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia com mal de ferro. Temendo por sua segurança, decidiu se estabelecer em Nazaré, na Galileia, região sob o domínio de Herodes Antipas, outro filho de Herodes, o Grande. Antipas seria mais tarde responsável pela execução de João Batista e teria participação indireta na crucificação de Jesus. O último episódio registrado nos evangelhos envolvendo José e o encontro de Jesus no templo, quando o menino tinha 12 anos. Esse é o único relato canônico sobre a infância de Jesus após seu nascimento. Lucas descreve como José e Maria, após procurá-lo por 3 dias, o encontraram entre os mestres da lei, discutindo com eles. Ao ser questionado, Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?
Esse momento marca o início da consciência de Jesus sobre sua missão divina, embora o texto não esclareça se José ainda estava vivo quando Jesus iniciou seu ministério público. A escassez de informações sobre José nas escrituras contrasta com a riqueza de tradições e devoções que se desenvolveram ao longo dos séculos. Sua figura, muitas vezes ofuscada pela de Maria e Jesus, ganhou destaque como modelo de pai, protetor e trabalhador. A devocal a São José cresceu especialmente na Idade Média, quando ele passou a ser invocado como padroeiro da Igreja Universal, dos trabalhadores e das famílias. No Novo Mundo, sua influência se espalhou com a colonização, tornando-se um dos santos mais venerados na América Latina. Apesar das lacunas históricas, José de Nazaré permanece como um exemplo de fé, obediência e discrição. Sua vida, embora pouco documentada, foi fundamental para o cumprimento das profecias messiânicas e para a formação da Sagrada Família. E, mesmo sem muitos detalhes, sua história continua a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo do Espírito Santo. Diante dessa revelação, José, ainda relutante, teria buscado uma forma de confirmar a pureza de Maria. Segundo o relato apócrifo, ele a submeteu à prova da água amarga, um ritual descrito no Antigo Testamento número 5:11-31 para verificar a fidelidade de uma mulher acusada de adultério. Maria bebeu a água sem sofrer qualquer mal, o que, para José, foi sinal de sua inocência e da veracidade do anúncio angelical. Esse episódio, embora não conste nos evangelhos canônicos, reforça a imagem de José como um homem justo que buscava agir com prudência mesmo diante de situações que desafiavam a lógica humana. Sua disposição em seguir a vontade divina, mesmo quando ela parecia contradizer as normas sociais ou suas próprias expectativas, tornou-se um dos pilares de sua devoção. Para os fiéis, ele representa a figura do pai terreno que, com humildade, aceita um papel que transcende o entendimento comum, colocando-se a serviço de um plano maior. A tradical também destaca sua presença discreta, mas constante, na vida de Jesus. Embora os evangelhos mencionem pouco sobre sua participação direta nos momentos-chave da infância e juventude de Cristo, sua influência e percebida na formação do caráter do Messias. José não apenas garantiu a segurança física de Jesus, protegendo-o da perseguição de Herodes ao fugir para o Egito, mas também lhe transmitiu valores essenciais, como o trabalho árduo, a obediência à lei divina e o amor à família. Sua oficina em Nazaré, onde Jesus aprendeu o ofício de artesão, tornou-se um símbolo da dignidade do trabalho manual e da importância da vida cotidiana na construção da santidade. Além disso, a relação entre José e Maria é frequentemente apresentada como modelo de união conjugal baseada na confiança mútua e no respeito. Mesmo sem registros detalhados de suas conversas ou interações, a tradical cristã enxerga nesse casal um exemplo de como o amor e a fé podem superar as adversidades. A ausência de conflitos explícitos nos relatos bíblicos sugere uma harmonia que, para os devotos, reflete a pureza de suas intenções e a profundidade de seu compromisso com a missão divina. Por fim, a figura de José também é associada à proteção e ao cuidado. Na iconografia cristã, ele é frequentemente representado com um cajado florido, símbolo de sua eleição como esposo de Maria ou carregando o menino, Jesus nos braços, reforçando seu papel de guardião. Sua intercessão é invocada em momentos de dificuldade, especialmente por aqueles que buscam orientação paterna ou amparo em situações de incerteza. Para a Igreja, ele é o patrono dos trabalhadores, das famílias e dos moribundos, um intercessor silencioso, mas poderoso, cuja vida simples e dedicada continua a inspirar gerações de fiéis em sua busca por uma existência alinhada aos desígnios de Deus. José, o homem justo que aceitou o chamado divino com humildade, e vê uma história marcada por provações e mistérios que a tradical cristã procurou esclarecer ao longo dos séculos. Quando retornou de uma viagem e encontrou Maria grávida, seu primeiro impulso foi o de um coração dilacerado pela dúvida. Como qualquer homem de sua época, ele conhecia as leis rigorosas que puniam a infidelidade, e o temor de ser acusado injustamente o levou a considerar o repúdio discreto. No entanto, antes que pudesse agir, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, revelando a origem divina daquela concepção. A prova que Maria se submeteu à das águas amargas, descrita no livro dos Números, era um ritual antigo reservado às mulheres suspeitas de adultério. Consistia em beber uma pocal preparada pelo sacerdote que, segundo a crença, causaria a morte do feto e sofrimentos atrozes caso a mulher fosse culpada. Para Maria, porém, a bebida não teve efeito algum, confirmando sua pureza e a verdade do anúncio angelical. As tradições sobre a vida de José antes de seu casamento com Maria variam conforme as fontes. Segundo Epifanio de Salamina, bispo do século IV, José já era um homem idoso quando desposou a jovem virgem, teria cerca de 80 anos, segundo seus escritos no Panarion.
Antes desse matrimônio, ele havia sido casado e tivera filhos: 4 varões Santiago, José, Simão e Judas, e 2 mulheres Azia e Lídia. Esses filhos, portanto, não eram de Maria, mas fruto de uma união anterior, o que reforça a crença na virgindade perpétua da mãe de Jesus. Essa versão, embora não conste nos evangelhos canônicos, foi amplamente difundida em textos apócrifos e influenciou a iconografia e a devocal popular. Nem todas as narrativas sobre José, porém, foram tal benevolentes. No século II, o filósofo grego Celso, um crítico ferrenho do cristianismo, bancou uma acusação polêmica em sua obra Verdadeira Doutrina. Segundo ele, José teria abandonado Maria ao descobrir sua gravidez, alegando que o filho fora concebido em adultério com um soldado romano chamado Pantera. Origênes de Alexandria, teólogo cristão, refutou essa versão, classificando-a como uma invenção maliciosa destinada a desacreditar a fé nascente. Celso, de fato, via o cristianismo como uma ameaça ao Império Romano, atacando-o por sua suposta ignorância e por atrair seguidores entre as camadas menos instruídas da sociedade. Uma das fontes mais ricas sobre a vida de José e o livro da História de José, o Carpinteiro, um texto apócrifo composto no Egito entre os séculos V e VII. Escrito originalmente em grego e preservado em traduções coptas e árabes, essa obra oferece detalhes sobre a infância de Jesus e reafirma a virgindade de Maria. Segundo o relato, José teve 6 filhos em seu primeiro casamento: 4 homens justos, Simão, Judas e Tiago, e 2 mulheres, Azia e Lídia, todos já adultos quando ele desposou Maria. Vesto também destaca a saúde excepcional de José, abençoada por Deus, e descreve seus filhos mais velhos como homens casados e com descendência, o que reforça a ideia de uma família numerosa e estruturada. Um dos momentos mais comoventes do livro da História de José, o Carpinteiro, e a narrativa de sua morte. Segundo a obra, o patriarca da Sagrada Família teria vivido até os 111 anos, cercado pelo carinho de Maria e Jesus. Em seus últimos instantes, os arcanjos Miguel e Gabriel, juntamente com o anjo da morte, teriam lhe aparecido para conduzi-lo ao céu. Suas últimas palavras foram uma confissão de arrependimento por pecados passados, embora a natureza exata desses pecados não seja especificada. Ao final, Jesus reafirma a pureza de Maria, chamando-a de minha mãe, virgem sem mancha, um título que ecoaria por toda a tradição mariana. Os evangelhos canônicos, no entanto, silenciam-se sobre o destino de José após o episódio em que ele e Maria encontram Jesus, aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. Naquela ocasião, ao ser questionado por sua mãe sobre o motivo de tê-los deixado preocupados, Jesus responde com uma frase que se tornaria emblemática: "Por que me procuráveis? Não sabieis que devo estar na casa de meu pai?" A partir desse momento, José desaparece dos relatos bíblicos e sua ausência nas bodas de Cana, onde apenas Maria e Jesus são mencionados, reforça a hipótese de que já havia falecido. Durante a crucificação, Jesus entrega sua mãe aos cuidados do apóstolo João, um gesto que seria desnecessário caso José ainda estivesse vivo. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem um mistério, mas várias tradições tentaram preencher essa lacuna. Uma delas sugere que José morreu em Nazaré, cercado por Maria e Jesus, sendo sepultado na mesma cidade onde a Sagrada Família se estabelecerá após retornar do Egito. Outra teoria, baseada no livro da História de José, o Carpinteiro, propõe que ele teria falecido durante a fuga para o Egito, defendendo sua família dos soldados de Herodes que buscavam matar o menino Jesus. Há ainda quem especule que sua morte ocorreu logo após o episódio no templo, embora não haja qualquer menção ao intervalo de tempo específico. Apesar das incertezas, a veneração a São José cresceu de forma gradual ao longo dos séculos. Os primeiros registros de sua devoção formal datam do século IX, quando ele começou a ser invocado como protetor e educador do menino Jesus. No século XIII, São Tomás de Aquino argumentou em favor da necessidade de sua presença na Sagrada Família, destacando que, sem um pai terreno, Maria e Jesus teriam enfrentado graves perigos, tanto pela lei judaica, que condenava mulheres grávidas fora do matrimônio, quanto pela necessidade de uma figura paterna que guiasse o crescimento do Salvador. A partir do século XIV, sua devoção se expandiu, culminando em 1889, quando o Papa Leão XIII, na encíclica Quam Pluris, o proclamou padroeiro da Igreja Católica, exortando os fiéis a recorrerem a ele em suas preces. Em 1962, o Papa João XXIII incluiu seu nome no cânon da missa. Em 2013, o Papa Francisco o inseriu em todas as preces eucarísticas, consolidando ainda mais seu lugar no coracal da fé cristã. José e celebrado em diferentes datas ao redor do mundo cristão, refletindo a diversidade de tradições e a profundidade de sua devoção. No Ocidente, a festividade principal ocorre em 19 de março, data estabelecida no século X, adotada por católicos, anglicanos, parte dos luteranos e outras denominações.
Já no cristianismo oriental, sua memória é honrada em múltiplas ocasiões, como 26 de dezembro, no primeiro domingo após o Natal ou, em alguns casos, também em 19 de março. Para a Igreja Católica, essa data assume um caráter solene, especialmente no calendário litúrgico tridentino, embora sua celebração possa ser transferida caso coincida com o Domingo de Ramos ou a Semana Santa. Em vários países, o dia de São José transcende o âmbito religioso e se entrelaça com a cultura popular. Na Espanha, Portugal, Suíça, Croácia, Liechtenstein, Honduras, Bolívia, Andorra e Moçambique, por exemplo, o 19 de março e também o Dia do Pai, uma tradição que reforça o papel de José como modelo de paternidade. Mas por que exatamente essa data e tal significativa? Para o catolicismo e outras igrejas cristas, José ocupa um lugar central na Sagrada Família ao lado de Maria e Jesus. Em sua exortação apostólica Redemptoris Custos Guardial do Redentor, o Papa João Paulo II fundamentou a importância dessa celebração e quando as palavras de Leão XIII, José foi o homem escolhido por Deus para supervisionar o nascimento do Senhor, aquele a quem coube a missão de garantir que a entrada do Filho de Deus no mundo ocorresse em conformidade com os desígnios divinos e as leis humanas. Além de ser padroeiro da Igreja Universal, São José é invocado em diversas circunstâncias da vida. Desde 1870, quando o Papa Pio IX o declarou patrono da boa morte, sua figura se tornou o símbolo de uma passagem serena para a eternidade, pois, segundo a tradição, ele teria falecido nos braços de Maria e Jesus. Essa devoção se estende a outros âmbitos. Ele é considerado protetor dos pais, carpinteiros, mulheres grávidas, crianças no ventre materno, viajantes, imigrantes, adrogados e até mesmo daqueles que buscam um lar. Sua influência, porém, não se limitou ao velho mundo. Durante a colonização da América, a figura de José ganhou um novo significado, tornando-se um dos pilares da conquista espiritual do continente. A partir do final do século XVII, com o avanço da evangelização, São José foi proclamado santo tutelar da América Espanhola e sua importância cresceu exponencialmente. Nas imagens e esculturas produzidas no Novo Mundo, ele frequentemente aparece representado ao lado do menino Jesus, um símbolo que reforçara a ideia de paternidade responsável e servia como modelo para as famílias coloniais. Em territórios como a Nova Espanha e atual México, Nova Granada, Colômbia e Equador, Venezuela, Argentina e Chile, suas representações eram tão numerosas quanto as de Maria com o menino, se não mais. Essas imagens não apenas exaltavam a relação entre pai e filho, mas também espiritualizavam a figura do homem como chefe do lar, fosse ele uma família tradicional ou uma comunidade religiosa. Curiosamente, foi nesse contexto que o termo padre passou a substituir gradualmente a palavra cura para designar os sacerdotes. Originário da Idade Média, o uso de cura do latim curatus, aquele que cuida, foi sendo deixado de lado durante o período barroco, dando lugar a uma denominação mais afetiva e espiritual. Assim como as pinturas de Maria com Jesus buscavam promover a maternidade, as representações de José com o menino tinham o objetivo de enaltecer a paternidade, reforçando a ideia de que o sacerdote, como José, deveria ser um guia e protetor para sua comunidade. Um dos maiores testemunhos da devoção a São José no continente americano e o Oratório de São José de Montreal, o Canadá. Trata-se da maior igreja do país e de um dos mais impressionantes santuários dedicados ao santo em todo o mundo. Uma cúpula que figura entre as maiores do planeta em construções religiosas, 97 metros de altura e 39 metros de diâmetro, o oratório e uma obra monumental iniciada em 1904 pelo irmão André Bessette, um humilde religioso conhecido por sua profunda fé em São José. Concluído em 1967, o edifício combina uma fachada austera, em estilo românico, com um interior marcado pelo esplendor do Art Deco, criando um contraste que reflete tanto a simplicidade quanto a grandiosidade da espiritualidade que ali se cultiva. Vale destacar que o oratório é uma das poucas construções em Montreal que desafia a legislação municipal de altura, que proíbe edifícios mais altos que o Monte Royal. Sua presença é imponente, porém, e justificada não apenas por sua importância religiosa, mas também por seu papel como marco arquitetônico e histórico. Com o desenvolvimento da Mariologia, o estudo teológico dedicado à Virgem Maria, surgiu também a Josefologia, uma disciplina voltada para a análise da vida e do significado de José de Nazaré. Embora seja um campo relativamente recente, suas raízes remontam aos primeiros séculos do cristianismo. São Jerônimo,
por exemplo, já refletia sobre o papel de José nos evangelhos, enquanto monges beneditinos do século XII aprofundaram sua figura como modelo de virtude. No século XIII, Thomas de Aquino defendeu a importância do casamento entre Maria e José, argumentando que ele era necessário para proteger a honra da Virgem e garantir que Jesus tivesse um pai terreno durante sua infância. Nos tempos modernos, a josefologia ganhou novos contornos, especialmente a partir da década de 1950, quando foram fundados 3 centros especializados no estudo de São José, o primeiro em Valladolid, Espanha, o segundo em Montreal, Canadá, e o terceiro em Viterbo, Itália. Essas instituições têm contribuído para uma compreensão mais profunda de sua missão, integrando perspectivas bíblicas, históricas e teológicas.